Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos. Bora estudar! Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal na parte especial dos artigos 137 até o artigo 145, tá? Vamos ver sobre a rixa e os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, vamos comigo, letra da lei na tela e vamos lá. Código Penal aberto no site do planalto.gov.br. Vamos continuar a nossa leitura. Aqui agora, o crime de rixa, artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena será de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, né, no caso de morte ou lesão corporal grave. Pessoal, como eu não vi aqui o conceito de rixa, eu achei importante pesquisar aqui, até para o meu conhecimento próprio, tá? Quem quiser acompanhar, eu coloquei aqui no site jusbrasil.com.br, tá? Temos aqui as especificidades do crime de rixa. Ele coloca aqui, né, o crime de rixa está descrito no artigo 137 do Código Penal, que acabamos de ler o artigo, a pena e o parágrafo único que fala, né, da pena se resulta morte ou lesão corporal grave. Aí temos aqui a definição. A rixa nada mais é que uma briga desordenada, onde não se é possível identificar quem agride e quem é agredido, ou seja, todos os envolvidos brigam entre si indistintamente. Não há o que se falar em crime de rixa quando se tem vários rixosos, ou seja, pessoas que participam da rixa, porém pertencentes a dois grupos perfeitamente identificáveis, lutando entre si, como, por exemplo, a briga entre duas torcidas organizadas. Nesse caso, os integrantes irão responder pelas lesões causadas. A jurisprudência, entretanto, reconhece como rixa quando se inicia a briga entre dois grupos identificáveis, mas em virtude do grande número de envolvidos, a confusão sai do controle e torna-se inviável a identificação dos componentes. Nesses casos, se pune com o crime de rixa. Pluralidade dos agentes. Então, o crime de rixa trata-se de um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, que é aquele delito que necessita do concurso de dois ou mais agentes para a sua consumação. No caso da rixa, se faz necessário, no mínimo, 3 pessoas. A presença de um menor incapaz não excluirá a rixa, vindo o mesmo a contar para se fazer o mínimo necessário para a consumação do delito supracitado, né? Agora temos o caso aqui de legítima defesa na rixa. Não se pode alegar legítima defesa na rixa quem entra para participar da luta, pois o núcleo do verbo do tipo é participar, tá? Ou seja, só o ato de entrar na rixa já consuma o crime, não importando se foi agredido primeiro. Porém, se o sujeito já está participando da rixa e algum dos participantes puxar uma faca e correr em sua direção, e este, para se defender, acaba matando, nesse caso teremos legítima defesa em relação ao homicídio, mas não em relação à rixa que já havia se consumado com a participação do mesmo. Quem entra na luta somente para separar os contendores e se defende de um gesto agressivo está em situação de legítima defesa. Então, só cabe legítima defesa neste caso. Vamos aproveitar aqui e ler os sujeitos do crime de rixa, que há uma particularidade a respeito dos sujeitos, por se tratar de um delito onde todos agem
uns contra os outros. Dessa maneira, são todos sujeitos ativos e passivos simultaneamente, sendo uma exceção ao princípio da alteridade, tá? Achei bem interessante essa parte. Pode ocorrer a tentativa no crime de rixa? Bom, a corrente majoritária não admite tentativa no crime de rixa, pois ou ela acontece e se consuma, ou nem se inicia, né? Sendo fato atípico nesse caso. Todavia, existe uma segunda corrente minoritária, então, geralmente não nos interessa para provas, né? Que admite a tentativa na rixa no caso de duas torcidas organizadas que combinam de realizar a rixa em um determinado dia e local previamente definidos, porém as autoridades conseguem identificar e chegam ao local para evitar que o fato se consume, restando aí somente a tentativa. Mas nesse caso aqui, né, é uma corrente minoritária que pensa assim, a corrente majoritária é aquela que prevalece, então não admite a tentativa no crime de rixa. Temos ainda o caso de rixa qualificada, que se consuma quando na rixa ocorre resultado morte ou lesão corporal grave. É o caso que nós lemos do parágrafo único do artigo 187, lá do Código Penal. Então, naquele caso lá, se trata de uma responsabilidade objetiva onde todos os rixosos, independentemente de terem ou não causado resultado qualificador, responderão pela rixa qualificada. Deste modo, ocorrendo morte ou lesão corporal grave na rixa, incidirá a qualificadora para todos os sujeitos, incluindo a vítima das lesões. A rixa, na sua forma qualificada, aplica-se quer o resultado tenha acontecido contra um dos integrantes da rixa ou um terceiro que passava pelo local. Caso ocorra uma tentativa de homicídio na rixa e a vítima não sofra lesão grave, não se reconhece a qualificadora, tá? Todavia, sendo identificado o autor da tentativa, ele responde pela mesma em concurso material com rixa simples, e os demais integrantes da rixa responderão na modalidade simples. Temos aqui o caso de concurso de crimes, que no caso concreto em que ocorre o resultado morte na rixa, temos duas correntes. Uma que diz que o agente responderá pelo crime de homicídio, né, do artigo 121 do Código Penal, em concurso material com a rixa simples, do artigo 137, e essa corrente acredita que dessa forma será evitado o bis in idem, né, que é a penalização do mesmo crime, né, mais de uma vez, pois seria como se o agente fosse punido duas vezes pelo resultado morte, né? Acabou que tem aqui a definição. Temos outra corrente ainda que acredita que o sujeito ativo deva responder pelo homicídio em concurso material com a rixa qualificada, acreditando não ocorrer a dupla punição, pois na rixa qualificada se pune a participação na rixa em que ocorreu o resultado morte e não o resultado morte em específico, não ocorrendo então o bis in idem. Responsabilidade penal do agente, último tópico aqui da nossa leitura. Se o agente participa da rixa e sai antes do resultado qualificador, o que é a qualificadora? É a morte ou lesão corporal grave, né? No contexto do parágrafo único que lemos no artigo 37, e mesmo assim responde pelo crime de rixa qualificada, se ele sai antes do resultado qualificador, pois com a sua participação ele colaborou para o resultado mais lesivo. No entanto, se ele entrar após a ocorrência do evento qualificador, responde somente pela rixa na modalidade simples, que é o caput do artigo 137 do Código Penal. É isso aí. Vimos aqui então, né, esse capítulo que fala da rixa do artigo 137, buscamos o conceito e outras
observações importantes que podem ser cobradas na sua prova. Vamos continuar aqui hoje, gente, nesse vídeo, no capítulo 5 aqui, que fala dos crimes contra a honra. Então, vamos lá, atenção para a leitura. Vamos fazer aqui a leitura do crime de calúnia, artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, aqui já traz o conceito de calúnia, é imputar falsamente um fato definido como crime, né? E tem a sua pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Nessa mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Que nesse caso aqui, essas pessoas indicadas são o presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Agora, a difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade aqui no crime de difamação. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena da injúria, inciso 1, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Inciso 2, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1, contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, tá? Inciso 4, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto o previsto no parágrafo 3º do artigo 140. Então, aqui aplica-se esse aumento de 1/3, nesses casos que lemos, dos incisos 1 ao 4, tá? A não ser na hipótese do parágrafo 3º aqui do artigo 140, que é esse aqui, ó. Se consiste na utilização de elementos referentes à condição da pessoa idosa ou com deficiência, tá?
se for, a prática desses crimes a pessoa idosa ou com deficiência, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Não terá esse aumento de 1/3. Será a pena de reclusão, nesse caso. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Se o crime, qualquer desses crimes, é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A, que é as razões, né, de condição do sexo feminino, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3. Não constitui injúria ou difamação punível o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever do ofício. Parágrafo único. Nos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá a publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, querelado que se retrata cabalmente, né, antes da sentença, da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, aqui nesse caso, é quando, além do crime contra a honra, né, há também a violência, resultando em lesão corporal. Aí, nesse caso, que quer dizer aqui que, em regra, será uma ação penal privada. E quando envolver violência, então, se procede mediante representação do ofendido, né, que aí será uma ação penal pública, movida aí pelo Ministério Público, né? Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1, caput do artigo 141 deste Código, que nesse caso aqui são qualquer desses crimes contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Continuando, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo. Inciso 2 aqui nos diz que é contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, né? Nesse caso vai ser mediante representação do ofendido, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 desse Código. Então, vai ser também mediante representação do ofendido, aqui o parágrafo
Terceiro, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aplica-se a pena em dobro. Então, se é cometido contra a mulher, vai ser aqui mediante representação do ofendido, sendo uma ação penal pública. É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma leitura do Código Penal. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Não deixem de estudar e acompanhar os vídeos, dar like e compartilhar com quem também estuda para concurso. Tá bom? Valeu e até o próximo.